Olá, pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza, fazendo uma breve revisão para a nossa última AV2 do ano. Aê, AV2 sobre Revolução Francesa e seus desdobramentos. Então vamos lá. Qual é o contexto da Revolução Francesa? Enquanto o terceiro estado, que era a burguesia e o povão, estavam passando fome, pagando impostos altíssimos e vivendo na miséria, o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza, tinham privilégios. Só pra gente dar uma olhadinha aqui, ó. Lembra daquela musiquinha Garota, eu vou pra Califórnia? Primeiro estado era o clero, segundo estado era a nobreza, terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Você deve estar se perguntando, tudo bem, os padres, o clero, serem primeiro estado, beleza. Os nobres, os senhores feudais, serem o segundo estado, beleza. O povão, seu terceiro estado, beleza. Mas por que a burguesia, formada por ricos comerciantes, está junto com o povão? Por que eles não são privilegiados? Então, naquela época, alguém que tinha enriquecido pelo trabalho era visto com maus olhos, era visto como um pobre fantasiado de rico. Porque, nossa, você teve que trabalhar, que nojo. Você não ganhou a sua riqueza por herança. É lógico que isso criou um grande entrave entre a burguesia e a nobreza, né? Que vai ser uma das causas da Revolução Francesa. Então, o terceiro estado percebeu que o rei Luís XVI tinha uma estratégia de despotismo esclarecido. Lembra? É melhor perder os anéis do que os dedos. E tinha enrolado aí a população falando assim, olha, o primeiro estado vai ter direito a 100 deputados na Assembleia para decisões. A nobreza vai ter direito a 100 deputados. E o terceiro estado também a 100 deputados. Qualquer coisa que fosse colocada em votação na Assembleia, vamos votar se os impostos sobre o terceiro estado devem aumentar. Dava 200 votos a 100. Às vezes um pouquinho menos, porque algum padre mais solidário ao povo votava contra, mas que fosse 190 a 110, né? E o terceiro estado sempre perdia as votações. Aí eles falam, por que a gente perde as votações se a gente é 97% da população? Eles falam, porque o voto não é por indivíduo, porque o voto é representativo pelos deputados. Vamos fazer com que os votos sejam individuais? E aí é lógico que o rei não deixou. Eles fizeram uma assembleia por conta própria, guilhotinaram o rei e aí tomaram a Bastilha. A Bastilha, se você não sabe, era uma torre-prisão, onde o rei prendia quem reclamasse do governo dele. Só que existia uma coisa meio burra aí, né? Porque o arsenal do exército francês era guardado no porão dessa torre. Quando os revoltosos foram soltar os amigos, os líderes que estavam presos, também conseguiram armas para a revolução. É por isso que a tomada da Bastilha é tão representativa, tá? O dia 14 de julho de 1789 é considerado o ponto principal da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. Bom, depois que o terceiro estado chegou ao poder derrubando Luís XVI, houve uma divergência. Os girondinos eram os burgueses da alta burguesia, com muito dinheiro, e automaticamente com excelentes estudos, né? Eles seguiam as ideias de Voltaire, que falava que só os sábios deveriam estar no poder. Quando eles entravam na Assembleia, eles sentavam-se do lado direito. E até hoje em dia, políticos que defendem o privilégio das classes dominantes, dos empresários, dizendo que eles são a locomotiva do país e que as leis devem privilegiar essa camada, porque essa camada conduz o restante como uma locomotiva, são chamados de políticos de direita. Já os jacobinos, eles seguiam as ideias de Rousseau, que dizia que a maioria deve estar no poder. Então, que as leis devem ser feitas para beneficiar a maioria, independente do grau de instrução. E se o povo estiver bem, eles dão a base para o resto da sociedade estar bem. Eles sentavam-se à esquerda do parlamento, e aí, até hoje em dia, em política, são chamados de políticos de esquerda, aqueles que têm políticas mais voltadas para os pobres e para a população. É lógico que isso, dizer que lado está certo, que lado está errado, vai muito da sua questão pessoal, daquilo que você acha que faz mais sentido para você
E como já estudamos em filosofia, sempre existe a tese, a antítese e possibilidades de síntese dessas duas correntes, né? Bom, por que a fama da Revolução Francesa ficou maior do que a da Revolução Inglesa se a Revolução Inglesa ocorreu primeiro? Porque os ingleses eles derrubaram o rei, só que depois eles voltaram atrás. Quando o líder da burguesia, um cara chamado Cromwell, morreu, a burguesia falou, a gente não vai conseguir ter um líder tão carismático. E o povo está acostumado a obedecer reis. Vamos fazer com que o rei volte, mas ele vai ter que seguir a Declaração dos Direitos, a Bill of Rights, e o parlamento que vai ter que aprovar as decisões do rei. Até hoje em dia, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, em que o rei ou a rainha não tem uma função muito de governo, tem uma função diplomática, e quem governa mesmo é o primeiro-ministro e os demais deputados do parlamento. Mas a gente considera que ela teve um recuo. Ela não derrubou um rei e colocou uma república no lugar da monarquia para sempre. Ela foi república durante um tempo e depois voltou para a monarquia. Uma monarquia parlamentarista, democrática, mas o símbolo mesmo acaba sendo a República Francesa, certo? Napoleão é considerado uma figura emblemática aí neste processo revolucionário. Depois que a revolução se consolida, ele espalha os ideais da Revolução Francesa pela Europa, pelo mundo conhecido, né? Ele era girondino, ele tinha feito Escola Superior de Guerra Francesa, que era muito cara, mas ele tinha estratégias militares em que ele ia para a batalha junto com seus soldados, então ele tinha o carisma jacobino. Ele acabou unificando esses dois grupos muito rivais na França. Só que ele foi vítima da sua própria ousadia. Como ele tinha uma estratégia de mantimentos racionados, e o principal inimigo dele era a Inglaterra, que era uma grande ilha, ele fez o seguinte, falou, olha, o país do continente europeu que comercializar com a Inglaterra, nós invadiremos. E isso deu certo em alguns casos, como Portugal, que comercializou com a Inglaterra, e quando ele foi invadir, o rei de Portugal corajosamente fugiu para o Rio de Janeiro, mas teve casos que deu bem errado, como foi o caso dele invadir a Rússia, e o czar Alexander I pedir para esvaziar a capital e tacar fogo na própria capital. Dos 600 mil soldados de Napoleão que estavam contando com os mantimentos quando chegassem na capital, só sobraram 30 mil, porque morreram de fome e morreram com o frio do inverno russo. Bom, isso a gente vai estudar e aprofundar mais pra frente. Espero que com essa breve revisão você tenha uma ideia geral do que pode cair na nossa prova. Estude pelo livro, estude pelas suas anotações, assista esse vídeo quantas vezes for necessário e uma boa prova para vocês. Até a próxima, pessoal!